vim mostrar para vocês como é que eu faço a construção de uma pele natural que vai cobrir essas acnes e vermelhidões para sair de uma pele assim para uma pele assim, bonita, natural e com cobertura. Eu vou começar fazendo a hidratação da minha pele com esse hidratante aqui da Bioré, que eu comprei recentemente, estou testando ele. Ele é bem fluido, tem uma textura assim de água mesmo, e ele não pesa na pele, ele não deixa a pele oleosa ao longo das horas. Então eu tenho testado ele há alguns dias e eu tô gostando bastante de como ele fica na pele. Principalmente nesses momentos onde eu tô com mais acne, que a pele tende a ficar mais oleosa também. O próximo passo já vai ser a base. Eu vou usar essa daqui da Catarine Hill com a Prilessa. Ela é de alta cobertura, tem um acabamento mais mate. Aí eu já coloquei aqui um pouquinho na minha mão e eu vou usar 2 gotinhas de blindagem também da Catarine Hill para dar uma diluída nessa base e ela não ficar com acabamento muito pesado na minha pele. Porque por mais que eu queira mais cobertura, eu ainda quero que tenha naturalidade. Então eu já coloquei aqui as gotinhas e com o meu pincelzinho eu vou dar uma misturadinha na minha mão mesmo. E eu já venho aplicando essa base aqui no meu rosto, dando batidinhas com o meu pincel. Centralizo aqui no centro a maior parte de cobertura e aí vou arrastando para as extremidades do rosto. Esse truque da blindagem ele é perfeito para quem não gosta daquele acabamento de base grosseira, então sempre dá uma diluída, umas 2, 3 gotinhas de blindagem na base, deixa ela bem mais fluida e aumenta a espalhabilidade também da base sem tirar a durabilidade dela. Então, na verdade, até ajuda essas blindagens a dar mais durabilidade para a maquiagem ao longo das horas. A base vai servir só como uma uniformização do rosto mesmo, porque ela não vai fazer o trabalho completo de cobrir as acnes, né? Ela vai só dar uma uniformizada no tom da pele, depois a gente vai vir com o corretivo. Só ela no rosto já parece que faz um milagre na pele, ela já dá uma boa de uma escondida em todas essas imperfeições. Eu sempre arrasto a base aqui pro pescoço pra gente não ficar com aquele aspecto de mascarada, né? De uma cor no rosto e de outra cor aqui no pescoço. Então dá uma arrastadinha para uniformizar. Em seguida eu já venho com a minha esponjinha. Essa daqui é uma esponjinha da Oceania, eu gosto bastante dela. E vou dando uma espalhadinha para deixar o acabamento mais porosinho e imitar o acabamento da pele, né? Porque às vezes o pincel deixa aquelas marcas das cerdas e a gente não quer isso. Feito isso, eu vou vir com 2 corretivos. Esse daqui é o corretivo de alta cobertura da Catarine Hill com a Prilessa. Na verdade, ele é até uma camuflagem, então quem tem bastante olheira é um ótimo corretivo. Ele cobre muito sem pesar, só hidratar muito bem a pele antes. E esse daqui, que é o Invisible da Mariana Laureano, ele é um corretivo bem hidratante para quem tem uma pele mais seca ou pele madura, ele é uma ótima opção. Eu vou misturar os dois para ter os 2 acabamentos juntos. Esse aqui ele é bem mais escuro do que o meu tom de pele, mas para minha olheira, para esconder a olheira, funciona. Vou dar uma espalhadinha bem aqui nessa região. Olha a diferença de um lado para o outro. Mais um pouquinho desse lado aqui. Dou uma espalhadinha com a esponja. Dá para ser com o pincel também, para manter um pouco mais ainda da cobertura do corretivo. O pincel vai funcionar. E aí eu vou vir com esse corretivo bem em cima das minhas acnes, para aumentar a cobertura. Para espalhar esse corretivo eu venho com um pincelzinho, porque a esponja pode sugar o produto e tirar a cobertura. Então eu venho com o pincel e vou dando uma espalhadinha bem levezinha com a mão. Não pode fazer muito rápido, senão vai acabar tirando todo o produto e a cobertura que a gente tá fazendo, né? Como ele é mais escuro, agora eu vou vir com esse outro corretivo aqui, que ele é mais claro. Poderia misturar os 2 direto e daí só espalhar depois também funciona. Se eu quisesse só sair aplicando um monte de corretivo para cobrir tudo isso de uma vez só, também daria, né? Mas aí não ficaria uma pele tão natural, ficaria uma pele mais pesada. Esse daqui é uma técnica pra gente ter o acabamento mais natural possível e ainda assim ter cobertura. Agora já tá ficando bem do meu tom de pele. Isso vai ajudar a dar uma sensação de projeção na olheira. Então, como eu tenho ela mais profunda, também vai disfarçar um pouco essa profundidade. Depois de camuflar, é claro, vir com um corretivo mais claro. Fica bem bonito. O próximo passo vai ser o bronzer para devolver um pouco de cor para essa pele, dar uma bronzeada. Esse daqui é o bronzer da Kiko na cor Silk Glow 02. Ele tem um acabamento mais cintilante, assim, que fica bem bonito na pele. Eu pego um pincelzinho de esfumar
e vou aplicando nessas regiões aqui das extremidades do rosto pra dar essa bronzeada. O que eu gostei desse bronzer é que ele não é alaranjado, ele tem assim um tom mais neutro, então ele é bem coringa e não vai alterar o tom da nossa base, ele só vai dar uma bronzeada, uma aquecida no rosto. E aqui no nariz eu também gosto de aplicar um pouquinho aqui em cima, para dar uma diminuída. Como ele tem essas micropartículas de brilho meio cintilante, acaba deixando esse acabamento mais viçoso na pele e fica ainda assim preservando a naturalidade. Chegou o meu momento favorito na maquiagem, que é aplicar blush. Eu vou usar esses dois aqui. Eu não vou usar nenhum cremoso hoje, porque quando eu tô com acne e eu quero manter a cobertura, eu evito vir com produtos cremosos que possam diluir a cobertura que eu fiz embaixo e acabar prejudicando, tirando um pouco dessa cobertura. Então eu prefiro vir com produtos em pó mesmo. Esse daqui é da linha Lara Beauty, que é uma maquiadora que tem uma linha de maquiagem na cor Aura. Ele é muito lindo, tem esse tom de rosinha assim que eu amo. E esse daqui da Kiko, que tem um tom mais pêssego. Ele é mais laranjinha e ele é muito bonito na pele, fica muito lindo. E eu vou misturar esses dois para ficar um tom de blush bem natural. Esse daqui é a cor Unlimited, esse aqui da Kiko. Aí eu vou pegar e vou misturar os dois com o mesmo pincel, na verdade com outro pincel. Um pincel macio também, mas com outro pincel. Poderia ser o mesmo, tá? Não vai mudar tanta coisa, só tirar o excesso de bronzer para não acabar manchando o corretivo, o blush. Bem aqui na região da maçã do rosto, começo aplicando com batidinhas e arrastadinhas ao mesmo tempo. Eu vou depositando essas duas cores de blush e eu gosto de chegar aqui bem abaixo na olheira, bem abaixo dos olhos, para dar esse efeito de lifting no rosto. Acho que fica bem bonito. Tô misturando os dois ao mesmo tempo e aplicando juntos. Vou aplicar um pouquinho aqui em cima do nariz, que eu também gosto de ficar com esse efeito de queimadinho de sol. Feito isso, eu volto um pouquinho com a minha esponjinha, dando batidinhas onde eu achei que esse blush ficou meio marcadinho. Então, eu dou batidinhas até que desmarque tudo. A esponjinha, ela serve como se fosse uma borracha para apagar coisas que estão marcadas na pele. Prontinho, eu gosto de uma chinelada assim mesmo, adoro um blush mais evidente no rosto. E aí a gente já vai vir selando essa pele. Eu não utilizo iluminador quando eu tô com a pele com mais textura, com poros mais dilatados, com acne, porque o iluminador ele vai evidenciar essas texturas. Então eu gosto de utilizar, por exemplo, um blush que tenha um pouco de cintilância, como aquele rosadinho, mas não utilizar o iluminador em si. Eu só gosto de vir com o iluminador, esse daqui é da Hair Beauty. E vou vir aqui bem na pontinha do meu nariz para dar uma arrebitada, que eu acho bem bonito. E como aqui não tem textura, né, então não vai interferir em nada, só nessa região mesmo. Eu vou selar com o pó da marca Hila Beauty, essa cor aqui é a 01, e ele é um pó com acabamento mais Photoshop, então ele é para deixar a pele mais nivelada mesmo, não tem acabamento cintilante. Aí eu vou vir com a esponjinha e vou tirar todos os acúmulos de corretivo que fica aqui, ó, nas linhas de expressões. Então a gente vai tirar todo o acúmulo antes de selar com o pó solto. Senão vai ficar marcado e vai parecer que tu tem mais linhas no rosto do que tu geralmente tem, tá? Tem que tirar. Se tu tem essa região aqui da olheira mais ressecada e com mais linhas de expressões, dá para utilizar um hidratante mais potente somente aqui na região da olheira para evitar que o corretivo craquele depois. Então, para te poder utilizar um corretivo com um pouquinho mais de cobertura, hidrata bem a pele antes. Eu gosto bastante do Cicaplast e aí não vai correr o risco de craquelar e vai ficar bem bonito o acabamento aqui da olheira. Com o mesmo pincelzinho que a gente utilizou o bronzer, eu vou pegar um pouquinho do meu pó e vou ir selando, aplicando um pouquinho a mão bem levinha e aplicando um pouquinho de produto. Até sentir que tá bem sequinho o rosto, ele não pode estar melequento, senão vai transferir o produto e aí a durabilidade da maquiagem não vai ser tão boa. Como eu utilizei um corretivo e uma base mais sequinhos, eu não sinto necessidade de usar tanto pó para selar. Vou selando bem pouquinho com o pincel, para ficar uma selagem bem suave. Vou finalizar com uma bruma hidratante, essa daqui que eu tô usando é da Call Beauty. Então essa é a pele que eu sempre faço quando eu quero um acabamento natural, mas mesmo assim com cobertura. Espero que vocês tenham gostado, já se inscreve aqui no canal e eu te espero no próximo